Pôr do sol em Uberlândia. Surge a logo de entrelinhas, em letras finas e brancas. Em detalhe, Yara, que usa óculos, olha através do visor de uma câmera de cinema. Miçangas de um chapéu de congada balançam na cabeça de Mestre Fabinho. Na parte inferior da tela lê-se: uma produção de Camila Amoi. Maria de Maria entra numa sala de teatro. Ela é vista de costas, na altura do ombro. É noite. Em plano alto, o rapper Vine caminha na rua. Em plano inclinado, Jack Will toca bateria. Do alto de um prédio, a rapper RJ observa a cidade. Cenas curtas de todos os apresentados surgem rapidamente em diferentes tomadas de câmera. A paisagem urbana de Uberlândia aparece em plano geral, e em seguida a tela escurece. Penso que muitos já ouviram falar da Yara, a Yara do cinema, da sétima arte. E me questionei, será que as pessoas a reconhecem toda a sua dimensão? Yara Magalhães. Ou o que sabemos é apenas o reflexo do que ela permite que vejamos? Eu quis saber mais. Fui em busca das nuances de sua história. Mas apesar de sua presença constante, existe um desconhecido que se mostrava pelo olhar de Berta Ruskaya, como se cada fragmento de sua vida contivesse mistérios à espera de serem desvendados. Luz de um projetor cinematográfico contra a câmera. Em close, livros, porta-retratos e rolo de filme. Tudo isso aqui é cinema, tudo. Tem um pouquinho de Clarice Lispector aqui também, que era a Thaís que me deu. Mas ela tá aqui no meio, nem sei porque é preto esse fora um doc, pá. Em detalhe, Yara está de olhos fechados por detrás dos óculos gatinho. Olha para a câmera. Todas as memórias, de alguma forma, se entrelaçariam com o seu futuro. O trem dos irmãos Lumière, passando diante dos olhos da pequena Yara, não era apenas uma película, mas uma travessia entre o que foi e o que ainda estaria por vir. A metáfora para os sonhos que se formariam em sua mente curiosa. A minha infância, talvez há uns 10 anos atrás, eu a veria de um jeito. Hoje eu a vejo. Está sentada em uma cadeira de diretora de cinema. Eu vejo a minha infância com a minha família. E por incrível que pareça, o ano passado eu dei... ladeada por refletores de luz e cortina ao fundo. Ministrei várias oficinas de linguagem cinematográfica num projeto que chama Usinas Culturais. Então eu ficava muito ali naquele centro de cultura. E eu não sei se vocês sabem, aquele lugar era a área da estação ferroviária. E quando a gente veio para Uberlândia, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, minhas duas tias e o meu irmão Zé Luiz na barriguinha da minha mãe, a gente foi morar lá. Fomos para um hotel que chamava Hotel Ramos. Fachada de lojas em avenida do centro de Uberlândia e, em seguida, cenas de um depósito de loja esportiva. Então, o quarto dos seus pais era para lá. Aqui, ali é o alpendre. Aí aqui era a entrada, entradinha aqui. Aqui era a entrada do... Não, ali, ó. Ali é o alpendre, e aí só tinha uma escadinha, entra aqui. Entrando aqui, deu uma entrada, um espaço grande, fizeram um biombo. Tinha um biombo, eu dormi nesse biombo muito tempo. Depois cedia o biombo quando tinha muita gente querendo quarto, eu cedia o meu quarto para isso, que era do biombo. É dia. Berta Ruskaya é vista de costas na altura do ombro. Caminha por uma rua de casas antigas. Aí a gente foi para lá, para esse lugar lá no Hotel Ramos. Logo depois, meu pai alugou uma casa na Rua Resende e a minha memória da Rua Resende não é de 2, 3 anos, é mais para lá um pouquinho. Acho que uns 4, 5 anos, que tinha um cajueiro. Uma vez eu até caí desse cajueiro. E eu ficava olhando, e lá em cima, a Rua Resende, ela tem uma descida, assim, antes dela descer, né? E passava o trem. Então eu acho que essa memória do trem, ela vem com isso, porque eu falava, né? Pequenininha, eu não falava direito ainda, eu falava tchau, Venana. Toda vez que o trem passava, eu corria. Tchau, Venana, tchau, Bitita.
E mãe falava, o que será? Venana deve ser o trem, né? E Betita era minha avó, que tinha ficado lá a minha outra avó, que tinha ficado lá. E aí, depois, quando eu fui estudar cinema, eu vi toda a metáfora que é o trem. Que é alguém parado, né? A gente fica sentado e vê a coisa passar pela janela, né? É o mundo passar pela janela. Mas então essa metáfora do trem é a metáfora de você estar sentado, quase como uma criança, né? Olhando, vendo o mundo e deixando o mundo entrar. Pelos seus olhos, pelos seus poros. Sabe, uma revelação me surpreendeu. Embora o coração da Yara pulsasse pelas artes dramáticas, foi na odontologia que ela começou a traçar o seu caminho acadêmico. Só que a vida tinha outros planos. O cinema entrou em cena e despertou uma nova paixão. O cineclube tornou-se parte da sua existência. E ao vislumbrar essa conexão, não apenas compreendi, mas senti a realização de seu encontro com o cinema. Era mais do que um simples desvio de rota. Era a concretização de um sonho que sempre fez parte dela. Eu tinha 17 anos, né? E queria fazer arte dramática. Sabia que arte dramática só tinha em São Paulo. Talvez era o desejo de sair de Uberlândia, né? Mas acabei entrando, fazia cursinho, fazia terceiro colegial e cursinho na área de biologia. E eu fui para Ribeirão. E aí entrei na odontologia. Entrei na odontologia, na USP em Ribeirão. E o meu primeiro contato com o mundo acadêmico, basicamente, foi um desejo de participar das coisas. Era muito diferente de tudo que eu tinha vivido aqui. Não sei se vocês sabem, o primeiro ano da odontologia, a gente estuda anatomia, histologia, geral. Só depois, no segundo ano, é que a gente vai especificamente para a cabeça, para a boca, né? E eu gostava muito de fazer isso, mas gostava também de participar, de ver coisas que eu não conhecia. Sempre tive essa coisa de meio aventureira, né? Ela é branca, aparenta ter 50 anos, tem cabelos curtos encaracolados com franja, nariz longo e lábios finos. Fui estudar em Ribeirão, a minha mãe teve depressão, teve que tomar medicamento. A Jussara também. Isso eu não falei. Ela vê cartas e fotos antigas. Eu vou mandar uma troca suja. Essa é a Yara. Da cama e de banho para... Pois o espaço aqui é pequeno e eu não dou conta de lavar. Eu nunca tinha lavado roupa. Em detalhe, num caderno de anotações. Roteiro para cinema brasileiro. Do outro lado da página, uma foto antiga de família. Coisas que eu não conhecia. E uma das coisas que eu não vivia aqui, na cidade de Uberlândia antes, é a participação dos estudantes num mundo onde a gente acreditava que ele podia ser diferente. Então eu fui participar do centro acadêmico. E no centro acadêmico, a gente que eu falo, todos os estudantes que entraram naquele ano, a gente pôde participar de várias frentes. Então tinha a frente do teatro, do cinema, do jornalismo. A gente tinha um jornalzinho que chamava Contramola, criamos tudo isso. Mas eu não fui participar do cinema. Eu fui participar do grupo do teatro, porque eu queria escrever. Sempre gostei muito de escrever. E só que juntamente com isso, nós compramos, o centro acadêmico comprou um projetor de 16 milímetros e a gente pegava filmes e exibia filmes também. E juntamente com isso nós criamos o primeiro cineclube, talvez, eu acho que o primeiro cineclube de Ribeirão Preto, que chamava Cineclube Rui Guerra. O cinema, nesse período aí que você está se referindo, ele sempre foi muito ligado com essa luta por um mundo diferente. E a gente acreditava, assim, que a imagem
que o filme pudesse provocar sensíveis, que essas pessoas se sensibilizassem no mínimo, pelo poder mágico de falar, eu estou criando, eu vou criar alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa para alguém ver, eu estou falando do mundo e eu quero que as pessoas me ouçam. Isso era muito bonito, ver a sala cheia de gente. É quase engraçado esse momento e este lugar. Eles me parecem tão familiares, quase íntimos. E acredito que para muitos que conhecem a Yara também. Para mim é um ponto de convergência, onde as nossas trajetórias se cruzam. Cenas de um cômodo de comércio fechado em uma esquina. Berta pega uma fita VHS dentre outras na prateleira e abre. Na etiqueta, 7ª arte. Quando eu vim para Uberlândia, eu, Jorge, né? Quando nós viemos para Uberlândia, surge juntamente com isso o movimento do VHS. E a gente comprou um aparelho e nós fomos, nos inscrevemos lá numa locadora que chama Videocassete do Brasil, que era ali perto do Centro de Cultura, ali na Coronel Antônio Alves. Então a gente ia, ficava sócio, mais ou menos assim, alugava fitas e levava para casa para assistir. E aí eu ia lá, via, mas nossa, tem muito pouco filme ali. E nós compramos o aparelho você tinha que transcodificar no Paraguai. E não tinha filme. Jorge, vou montar uma locadora aqui. A minha casa era no L, né, numa parte do L. A locadora era branca e preta, a ideia todinha foi construída ali. O Jorge que bolou o desenho e eu estudando os filmes. Fui para São Paulo, gente. Eu sozinha fui para São Paulo e fui procurar as distribuidoras para comprar os filmes. Só sei que nós começamos com 100 filmes. Todos filmes selados. Selados é que tem um selo. Da Embrafilme, um selinho. Aí a 7ª arte escolheu os filmes porque sabia que se tinha coisa boa lançada no mercado, ia estar lá na prateleira. E nós inventamos algumas coisas. Eu inventei, quando o cinema fez 100 anos, eu fui convidada pela Marli Spini para fazer um quadro no jornal Meio-Dia. Outra coisa que eu inventei na 7ª arte, projeto pré-estreia, junto com um mundo de gente, e fomos trazendo filmes. O primeiro filme que a gente trazia, falei, não quero só ficar locando fita não, vamos pro cinema. E aí a gente começava, domingo, 11 horas da manhã, no cinema de rua, com um cafezinho, pãozinho de queijo. Cenas de 2 prateleiras com dezenas de fitas VHS. Luz intensa do projetor e a tela escurece devagar. Gente, eu já fiz coisa nessa cidade. Então a 7ª arte foi virando outras coisas. Até, gente, que a 7ª arte, porque aí o VHS, essa coisa lindinha aí do VHS, e os meus filhos juntos, né? Porque a 7ª arte é de 87. Foto dos filhos dela quando crianças. 87. A Thaís nasceu em 86. O Cauê em 85. E o Rafa em 83. Os 3 meninos, a minha casa, a minha vida, meu ex-marido, aquela vida toda, aquela coisa bonita, o pessoal adorava ir na minha casa. E o fundo da minha casa, sabe o que seria a despensa? Era a casa das fitas. Então esses meninos nasceram, corriam pegando fita, assistindo fita. Mãe, essa fita estragou! Quando eu percebi que o VHS, que a coisa, que ia modificar algumas coisas, e algumas coisas modificaram na minha vida também, no ano 2000, né? Eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura 1 ano. E nesse período surge o curso de produção audiovisual, que eu fiquei sabendo por uma pessoa que foi locar a fita lá na locadora. Porque a locadora virou um lugar onde as pessoas se encontravam, né? E eu fui criando, se eu for pensar... sem ir só pro sensível, né? Sem ir pro corpo, pensar que eu acho que é a linha de fuga deleuziana, né? Uma coisa vai virando outra, vai virando outra, vai virando outra, e isso do lado do Deleuze, mas eu acho que existem várias maneiras da gente viver, né? Povoado de coisas e tal. E aí
as fitas da Sétima Arte, elas saem de lá e vão para o curso de produção audiovisual. Um curso onde tinha muito pouco equipamento, mas tinha muito filme, né? Então ela vai para lá, ela ressignifica, ela vai, sabe, criando pernas, criando imaginações. Então foi um período muito, muito... Meus filhos cresceram junto, então eu acho que a Sétima Arte é um outro filho, né? O curso de produção audiovisual, ele foi criado em Uberlândia em 2003, ele chamava Cinema, TV e Mídia Digital. Começou com 50 alunos, o Murilo Azevedo que fez a proposta para a Unitri, que coordenava e tal, era uma equipe. E eu fiquei sabendo desse curso, falei com um cara que chamava Paulo Henrique, que era o pró-reitor, um amor de gente. E aí eu falei, eu quero dar aula nesse curso. Quero fazer alguma coisa nesse curso. E aí ele falou, não, falei com a equipe lá, você vai dar aula de cinema, história do cinema, análise fílmica. Lógico, eu tinha os filmes, dona da bola. Mas aí eu fiquei muito preocupada. Falei, como é que eu vou dar aula se eu nunca estudei isso de outro jeito? Eu estudei vendo filmes. Eu vi tudo, gente. Vi tudo que tinha lá. Eu acho que eu já vi mais de, sei lá, acho que mais de 10 mil filmes ou mais eu já vi na minha vida. Então eles estão todos aqui. Eu esqueço, lembro, mas estão aqui. Aí eu fui estudar. Aí eu me inscrevi para fazer mestrado na PUC, em comunicação e semiótica, passei. Porque eu sempre tive uma responsabilidade muito grande com essa história do conhecer e com as pessoas que estavam perto de mim. E aí a gente montou um projeto pedagógico para o curso. Como? Montamos o projeto pedagógico com aqueles diretores que vieram aqui no projeto pré-estreia, com novas pessoas Então, como é que essa história de intermediação digital, o que é isso que está acontecendo? E nós criamos um projeto pedagógico que foi aprovado, o MEC veio aqui, deu A. Você sabe o que é A? Porque ele foi construído com sentimento de mundo, com as fitas de uma locadora que tinha aqui, com os profissionais que estudavam, que traziam outras pessoas aqui para trabalhar junto com a gente, né? Então, essa galera, esse povo gracinha, que tá todo mundo aqui, outros que tinham vontade de ir. Em sequência de fotos, diferentes grupos de pessoas lidam com câmera e outros equipamentos de audiovisual. Ela não poderia saber que aquele encontro e as poucas palavras que trocamos se tornariam cruciais, traçando não apenas minha trajetória com o cinema, mas também evoluindo a dela para sempre. Então, aí, quando a gente fala assim, o curso de cinema, do jeito que eu acabei de falar para vocês, para mim, né? A gente não pode esquecer que as coisas, assim, acho que acontecem na vida de todo mundo, tem os fluxos e os cortes, né? Porque se fosse só fluxo, a gente morreria, né? Então, nesses cortes, o curso de cinema, me falaram, o curso vai acabar, Yara. A instituição tá... E como eu tinha feito mestrado em comunicação e semiótica, eu continuei dando aula as disciplinas de imagem e tal, provocando essas coisas na cidade também. Aí eu fui, essa coisa do cinema sempre no meio de tudo, mas eu fui administrar a Casa da Cultura e botei o cinema lá também. E eu só entrei nessa história porque eu queria criar cinema nas escolas em Uberlândia, mas geral, igual aconteceu na França. O trabalho do Alain Bergalá, cinema nas escolas, esse é um sonho, esse é um desejo. Só que a Unitri, em 2016, eu me aposento. Mesmo assim, eu descobri um negócio muito bacana em Belo Horizonte. Eu descobri, na UFMG, um grupo de pesquisa que chama Pragmáticas da Imagem. E eu fiquei encantada. Me inscrevi numa disciplina que chamava Imagem e Mediação. Eu ainda não tinha sido demitida, não. Imagem e Mediação, mas eu já estava aposentada. Eu sabia que alguma coisa ia vir, né? Porque é assim. Aí, passei.
e fui fazer a disciplina Imagem e Mediação. Eu entrei em contato com um cinema que estava sendo feito nesse país por pessoas periféricas, por jovens, por idosos, mas por pessoas que não estavam no mercado, que estavam fazendo cinema. A criação desse projeto me trouxe novamente para perto dela. Não que estivéssemos afastadas, os nossos caminhos sempre se combinaram, mas essa oportunidade me permitiu descobrir facetas que antes eram desconhecidas. A cada mensagem trocada, a cada ligação, novas descobertas. A Yara do cinema, a da sétima arte, agora se transformaria na Yara do Ver Juntas, na Yara do SOS Mulheres, na Yara Magalhães, que faz questão de falar que está em constante transformação. Yara está sentada de costas para a câmera e é vista da altura do ombro. Usa cachecol com listras pretas, cinza e branco e observa projeções de um vídeo numa parede vazia. E logo depois eu falei, eu vou fazer meu doutorado. E eu conheci, aqui em Uberlândia, eu conheci algumas mulheres periféricas que moravam em ocupações. Uma dessas mulheres, ela estava grávida, a Gisele Guimarães. Eu fui num chá de berço na casa dela. Fui convidada para visitá-la pelo Dr. Higino. Fui lá e elas me pediram um filme. Porque elas queriam mostrar para o juiz quem elas eram. Porque ninguém sabia quem elas eram. E eu nem sei, eu também não as conhecia. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui me provocando. Então, a partir desse filme, que se chama, é um vídeo denúncia, né? Elas deram o nome de A Felicidade Não É Lá, Mas É Aqui, porque ela falava assim, tem uma hora que ela fala assim, eles ficam lá no ar-condicionado, mas não vem aqui, né? Uma coisa assim. A partir desse filme, elas mostraram para o juiz e o juiz deu ganho de causa para elas. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa provocando aqui. Inscrevi um projeto para na UFMG, nessa linha de pesquisa. Não chamava Ver Juntas, não chamava. Era para dar oficinas em ocupações para que elas contassem a história delas, para que elas falassem sobre a vida delas. Só que aí chega lá no UFMG, passou, tal. Eu tive contato com um filósofo, Jean Toussaint de Sainty. Ele é um fenomenologista, Althusser estudou com ele era amigo do Picasso. E eu entrei em contato com uma uma palestra dele, que chamava Ver Juntos, do Vincent. E ele fala sobre que falar do mundo não é pouca coisa. E eu falei, então vamos fazer diferente? E aí conversando e tal, e a gente muda o projeto de pesquisa. Não mais oficinas para o fazer audiovisual. Assim, ver filmes juntas. Ver juntas. E elas pediram filmes dirigidos por mulheres. Só filmes dirigidos por mulheres. Eu até estava pensando assim, quando eu falei aqui que esse Entre Linhas, né, me provoca a pensar essa trajetória, que tem um padrão, vamos dizer assim, que acaba uma coisa, começa outra, acaba uma coisa, começa outra. Por exemplo, a minha vida acadêmica começou em 2003. Eu tenho muita dificuldade para acabar. Muita. E papai falava isso para minha filha. Tem que saber a hora de parar. Tem que saber a hora de acabar. E eu tenho muita dificuldade porque eu acho que as coisas não acabam. No fundo, eu acho que nada acaba. Isso aqui tá aqui, eu tô aqui, eu não sei se eu invento isso também, mas é por aí. Agora, sobre isso que você está falando, tinha passado num concurso público, não falei isso para vocês, para ser dentista numa escola. Eu passei em segundo lugar. Acho que foi até em primeiro, mas só tinha 2 lugares. Quer dizer, eu podia estar lá em Ribeirão, até ficado lá.
mas eu vim pra cá. Caixa com álbum de fotos sobre uma colcha estampada em tons de azul. Ela mostra fotos antigas em preto e branco da família. Ó, minha mãe e meu pai. Olha que foto. O que a minha mãe tinha isso aqui, meu Deus? Vai lá. Deixei o concurso público lá que eu tinha passado e vim para Uberlândia. Me casei, eu, Jorge, vim para Uberlândia. Por que eu voltei? Eu queria tanto fazer arte dramática. Por que eu voltei? Eu acho que foi a família. Eu acho que foi a família. E a minha casa, a nossa casa, sempre foi uma casa cheia de gente, assim, o pessoal adorava ver no quintal, porque eu lido também com os ex-alunos, com os alunos, com os amigos, como família também, sabe? Eu expando isso. Mas agora aconteceu uma coisa. Papai morreu em 2007. Minha mãe faz 5 meses que faleceu. Eu não sei, eu acho que eu estou começando uma outra coisa. Então, é uma parada mesmo agora, sabe? Acabou a tese, né? Então, eu acho que a família, ela atravessa, e afeto, gente. Tá ligado à afetividade. E afeto, né? Ai, gracinha, amorzinho. Não, não. O afeto, muitas vezes, te provoca a fazer coisas. E em outras, total paralisia. Então, por isso que muito cuidado da gente lidar com os nossos afetos, né? Então, a família tá sempre ali. Eu voltei também por causa da família. Se a família tá ligada ao medo ou à coragem, mas ela tá junto com os dois. E eu queria terminar com esse poema. Não sei se é um poema, uma experiência. Preciso de um dia para fazer história de 1 segundo. Preciso de 1 ano para fazer história de 1 minuto. Preciso de uma vida para fazer história de 1 hora. Preciso de uma eternidade para fazer história de 1 dia. Tudo pode ser feito, menos a história do que fazemos. Cenas de uma locomotiva enquanto sobem os créditos selecionados. Incentivo: Secretaria da Cultura e Turismo, Prefeitura de Uberlândia, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Realização: Camila Amui Produções. Direção e roteiro: Berta Ruscaia. Direção de arte: Sabrina Ávila e Jéssica Flávia. Proponente: Coordenação Geral e de Produção: Camila Amui. Editor-chefe: Lucas Orsini. Audiodescrição e libras. Intérprete: Priscila Cadeira. Roteiro: Sara Fernandes. Narração: Miquéias Rodrigues. Consultoria: Everton Rodrigues. Logo: Total Acessibilidade e Consultoria.